Bom dia, queridos. Aqui é o pastor Marcos. Eu quero agradecer ao pastor Johnny pelo privilégio de poder estar falando para vocês, fazendo uma devocional nessa manhã. Mas eu quero começar aproveitando para falar de onde eu estou. Eu estou aqui em Maricá, no Congresso da Missão Cristã Europeia. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do que está acontecendo nesse. Aqui é o mapa da Europa, né, e a gente vai poder passear um pouquinho por ele, né, e aqui você vai poder ver os países, e desses países as pessoas aqui tiram as sandálias dos seus pés, dos seus sapatos, e podem orar pela nação, né? E aqui eu estou mostrando para vocês, né, o país tem um pouco de claridade, né, mas eu acho que dá para ver Portugal, e é a nação que nós estaremos seguindo nos próximos dias com a igreja Pontissorense, no qual nós fomos convidados para poder pastorear ali em Portugal, né? Um desafio muito grande para a gente. Na verdade, a gente participa da Missão Cristã Europeia há mais ou menos uns 25 anos. Foi a minha primeira viagem para a Espanha. Estava no seminário e ali o Senhor falou no meu coração de Europa, e junto com outros pastores que estavam viajando comigo, né, principalmente o pastor Leônidas, hoje, né, o pastor Léo, aí conselheiro do DEM, do Departamento de Evangelização e Missões da denominação. Nós voltamos no avião chorando, né, e junto eu, pastor Léo e pastor Carlos Henrique, literalmente com o coração apertado com relação às necessidades espirituais da Europa, reavivamento do continente europeu, né, que vive um momento, e naquela época já tinha sinais muito fortes, não só de pós-modernidade, mas um continente pós-cristão. E isso apertou muito o nosso coração. Voltamos para o Brasil, fomos desafiados pelo diretor da European Christian Mission, né, que é a Missão Cristã Europeia em inglês, pelo pastor Francis Arrona, e daquele trabalho, daquela viagem, surgiu então a agência da Missão Cristã Europeia Brasil, né? Então, naquela época, começou esse trabalho da Missão Cristã Europeia no Brasil, né? E hoje tem mais de 12 famílias servindo ao Senhor em Portugal, Espanha e Croácia, né? E é um privilégio estar aqui antes de viajar para Portugal em mais uma conferência da MCE, né? Nós estamos aqui com o pastor Costa. Você pode entrar aí no canal da MCE no YouTube e assistir toda a programação, né? E peço que você ore por mim. Eu vou estar já nesses próximos dias, nós estamos aguardando, eu e minha esposa Denise, o visto de residência em Portugal. E aí ore por isso, para que logo o visto esteja sendo liberado, para que a gente esteja totalmente liberados para ir para Portugal, para servir o Senhor naquele país. Eu lembro que o apóstolo Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 15, o apóstolo Paulo nos traz é, o desejo. Primeiramente, ele fala do desejo de estar com os irmãos em Roma, né? Mas ele diz que ele, indo à Espanha, ele passaria ali para ver os irmãos. Ou seja, o apóstolo Paulo deixa claro que a agenda dele não é feita por ele mesmo, mas a agenda dele está atrelada à missão de Deus. Que ele gostaria muito de ver os irmãos, mas que o objetivo principal da sua viagem seria chegar à Espanha. E Paulo fala isso mais de uma vez, né? No contexto ali de Romanos 15, Paulo fala que não pregou em lugar onde Cristo já havia sido pregado, né? Seu objetivo era pregar em lugares onde o evangelho ainda não tinha chegado, para que todos, no mundo conhecido da sua época, pudesse ouvir do evangelho. E esse era o objetivo de Paulo chegar à Espanha, né? Nesse contexto do capítulo 15 de Romanos, depois você pode ler todo o capítulo, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que ele já tinha cumprido a sua missão, desde Jerusalém
até o Ilírico, né? O Ilírico era uma província no que é hoje o leste europeu, né? Você lembra do texto de Atos 16, quando ele fala: passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Ele tem aquela visão do macedônio, né? Quando ele queria ir para a Ásia para poder pregar o evangelho, e na sua segunda viagem missionária, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo. E Paulo vai orar. E o que me chama a atenção ali não é porque o Espírito Santo o impediu, porque realmente é o Espírito Santo que comanda as nossas ações no reino de Deus. Nós precisamos estar sensíveis ao que o Espírito quer fazer. Mas o que me chama a atenção naquele texto é quando o texto diz que após a visão que Paulo teve com o macedônio, passa a Macedônia e ajuda, imediatamente, né, imediatamente Paulo obedeceu ao chamado. Né? Paulo foi obediente. Paulo tinha convicção de que a agenda dele precisava ser a agenda de Deus, a agenda da missão de Deus. Então, Paulo, de uma forma imediata, ele vai em direção à Macedônia. E nesse texto de Romanos 15, ele faz menção a isso, que ele tinha consciência de que ele tinha cumprido já a missão de Deus, o propósito de Deus no ministério dele, né, desde Jerusalém até o Ilírico, que é uma província romana naquela época, né, um pouquinho depois da Macedônia, ali do que é hoje, que nós chamamos de leste europeu, onde eu tenho também uma filha. Você já deve ter ouvido da Carol, a minha filha, que desde agosto está servindo o Senhor na Croácia. Mas o que eu quero chamar a atenção de você é a obediência de Paulo ao chamado do Senhor. E a visão de Paulo, que é aquilo que o Senhor Jesus nos comissionou, irmãos, que é pregar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E por que Paulo fala especialmente aos romanos de chegar à Espanha? É porque a Espanha, na época, querido, que é o que nós conhecemos hoje pela Península Ibérica, né, que é um pedaço da França, Espanha e Portugal, né, era os confins da terra para o apóstolo Paulo naquela época. Ele já tinha chegado, já tinha pregado desde Jerusalém até o Ilírico, até o leste europeu, né, e Roma já havia sido evangelizado, o evangelho já havia chegado em Roma. Então Paulo queria realmente passar por Roma para ver os irmãos, mas o objetivo maior era alcançar os não alcançados, era chegar com o evangelho até a Península Ibérica, até a Espanha, alcançando o que é hoje Espanha, Portugal e uma parte da França. Então, queridos, o apóstolo Paulo nos ensina que nós precisamos, irmãos, ter os nossos olhos postos na missão de Deus. Nós, como igreja do Senhor, precisamos servir na nossa comunidade de Jerusalém, precisamos ser igreja relevante na cidade onde o Senhor nos colocou, mas nós não podemos tirar os olhos do objetivo, que é alcançar os não alcançados, que é que todos tenham acesso ao Evangelho. Essa precisa ser a nossa oração, irmãos, e essa precisa ser a nossa ação. Oração é falar com Deus e Deus falar conosco aquilo que nós precisamos agir, né? Nós precisamos orar e nós precisamos agir. E isso que o apóstolo Paulo fazia, ele orava e recebia do Espírito Santo a direção, impedindo muitas das vezes o seu planejamento, a direção que ele tinha traçado, para poder estar sempre na direção onde o Espírito o enviava. E Paulo queria chegar até a Espanha, porque ele queria completar a ordem do seu Senhor dada a ele. Ele queria ser obediente ao seu Senhor. Então Paulo queria chegar à Espanha para poder alcançar os não alcançados, para poder concluir a ordem que recebeu do seu Senhor de ir até os confins da terra. Na sequência do capítulo 15, o apóstolo Paulo fala que antes ele precisa ir em Jerusalém, levar algo que ele recebeu dos macedônios, né, como uma oferta para os irmãos de Jerusalém. Né, os macedônios da Caia e na Macedônia, eles queriam abençoar os irmãos que estavam em Jerusalém, porque sabiam e reconheciam que o evangelho saiu de Jerusalém e alcançou aos gentios e chegou aos macedônios. E como uma forma de retribuir, né, eles levantaram uma coleta e mandaram essa oferta através de Paulo. E Paulo faz um pedido para que eles estivessem orando, porque Paulo sabia que ele ia enfrentar
resistência dos judeus, você pode ver lá no texto, no finalzinho do capítulo 15, Paulo fala desses dois motivos. Um, a resistência dos judeus, né, dos que estavam na Judéia, né, dos que estavam ali passando pela Judéia, ele teria resistência ali. Né, a gente não sabe muito bem que resistência seria essa, mas ele fala no texto que ele teria resistência ali na Judéia. E ele pede também para que os irmãos o recebam bem em Jerusalém, né, e o do donativo que ele levava dos irmãos da Macedônia e da Acaia para os nossos irmãos ali em Jerusalém. Então, Paulo pede para que os irmãos estejam seguindo com ele em oração. E esse é o meu pedido também nessa devocional para os irmãos, fechando aqui, aplicando essa devocional. Eu e minha esposa Denise, nós estamos seguindo para Portugal, mas nós queremos que os irmãos estejam indo conosco em oração. Né? Os irmãos têm um chamado do Vem Orar e eu quero convidar os irmãos para irem conosco para Portugal. Nós precisamos de intercessores, nós precisamos de homens e mulheres que servem ao Senhor, que têm a mesma visão ensinada pela palavra de Deus, na experiência ali do apóstolo Paulo de Romanos 15, de alcançar os não alcançados. A Europa hoje é considerado um continente não alcançado pelo número de crentes que existe hoje no continente europeu. Esse é um dos motivos da conferência missionária, levantar intercessores, levantar vocacionados para enviar para a Europa, para revitalizar as igrejas na Europa, para revitalizar o cristianismo na Europa, de onde nós recebemos, né, irmãos, missionários como o Dr. Calley, Dona Sara e outros que vieram ao Brasil para pregar o evangelho, que saíram do continente europeu e hoje o continente europeu clama por brasileiros, né, pela nação brasileira, pela igreja brasileira, para que esteja indo à Europa para pregar o evangelho ali. Então, irmãos, vamos conosco. Vamos ali para a Europa para juntos estarmos servindo o Senhor no continente europeu. Eu gostaria de orar com você, encerrando assim essa devocional e que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Pai, nós te adoramos por tudo que tu és, somos gratos pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado, porque não somos merecedores, Senhor, de sermos chamados pelo Senhor para tão grande obra, mas o Senhor nos capacitou com o teu Espírito, Pai. O Senhor nos instrumentou com dons e talentos, nos deu essa instrumentalidade, Senhor, para servirmos ao Senhor. O Senhor nos deu a tua palavra, o Senhor nos deu o teu Filho que pagou o preço pelos nossos pecados e nos deu, Senhor, o Evangelho para que nós pudéssemos viver e pregar, para que outros também possam crer no seu Filho e poderem também ser discipulados, ensinados a obedecer para viver a nova vida com Cristo Jesus e cumprir a missão que recebeu. Pai, que o Senhor esteja despertando homens e mulheres para a vocação. O Senhor mesmo, quando viu a necessidade, onde haviam homens e mulheres que andavam perdidos como ovelhas que não têm pastor, o Senhor clamou, né? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E esse é o nosso clamor, de homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus, que colocam o reino de Deus em primeiro lugar, para seguir junto, para viver assim para a glória de Deus. Que Deus, Senhor, abençoe-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor, para o chamado maior, de alcançar os não alcançados, de levar o Evangelho aonde, Senhor, ainda não chegou o Evangelho, para que, Senhor, todos tenham acesso ao Evangelho de Cristo Jesus. Pai, esse é o nosso clamor a Ti, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada família que está tendo acesso a esse vídeo, que seja ricamente abençoada pelo Senhor, que o Senhor esteja suprindo cada necessidade, mas, Senhor, que cada família possa ter também, Senhor, a visão que o principal é que nós fomos criados para servir o Senhor e viver para a glória do Senhor, aonde o Senhor nos colocar. É o nosso clamor a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe, queridos.